Muito bom dia, boa tarde, boa noite, gente bonita, elegante, sincera. Tudo bem aí, pessoal? Demorou um pouquinho para a gente se rever essa semana, né? Feriadinho na segunda, ó. Carinha de juiz aqui, de professor. Hoje voltei com as audiências telepresenciais. E vida que segue, né? E curso que segue. Estamos aqui para a nossa aula nova desta terça-feira, que vai se somar aí a mais uns 2 vídeos, pelo menos, se não 3. Na última aula, nós vimos os requisitos da relação de emprego. Vimos o que alguém precisa, né? Quais as condições que têm que ser implementadas para você considerar que alguém é empregado de outra pessoa, de uma empresa. Vimos lá, pessoa jurídica, tem que ser pessoa física, trabalhar com pessoalidade, subordinação, onerosidade, habitualidade, alteridade, né? E assim preenchendo todos os requisitos. Nosso curso agora segue analisando, eu chamei, né, esta aula de relações de trabalho lato sensu, em sentido amplo, portanto. Às vezes, nem mesmo relação de trabalho nós vamos ver. O primeiro exemplo agora da aula de hoje já não é uma relação propriamente de trabalho, muito menos de emprego. Nós vamos falar hoje sobre estágio, sobre o estagiário, este ser curioso da fauna laboral, né? É um tema que interessa a muitos de vocês que fazem estágio, ao menos na faculdade, no nosso estágio obrigatório. E eu, quando costumo dar essa aula em sala normal, né? Eu faço uma pesquisa para saber quem aqui é estagiário, levanta a mão. E a gente conta. Chega no fim da aula, a gente fica com muito poucos. 20% dos estagiários iniciais se consideram estagiários ao fim da aula, percebendo que num ou no outro ponto o estágio está irregular. E nós vamos ver que o estágio, qualquer irregularidade que existir no estágio, ela já faz com que ele se torne nulo. Qualquer item, já pega a primeira informação sobre o estudo do estágio. Qualquer dispositivo da lei de estágio que não seja respeitado faz com que a relação se torne uma relação de emprego. O estagiário vira empregado daquele que seria o órgão cedente do estágio. Então, isso é muito importante. Então, nós temos que saber quais são os requisitos do estágio válido para não ter a surpresa de, repente, querer dar uma oportunidade para alguém, facultar aí que alguém adquira experiência no ramo do conhecimento, né, que está estudando numa faculdade, por exemplo, mas que, de repente, se torne meu empregado sem que eu queira, mas por conta da declaração de nulidade do estágio. E depois vamos seguir, nós vamos ver o eventual, trabalhador voluntário, avulso, aprendiz, temporário, intermitente. Vamos analisar vários tipos agora na sequência de trabalhadores ou não trabalhadores, alguns com vínculo de emprego, outros sem. Aí para ver quem é empregado, quem não é, por que que não é, e assim nós vamos caminhar nas próximas aulas, ok? Então vamos começar com o estágio. Quando a, a espécie de trabalhador ou a espécie analisada for regulamentada por lei própria e essa lei não for muito grande, meu limite aqui, por exemplo, seria a lei de estágio, que tem aproximadamente 20 artigos, nem isso, e de interesse menos que isso. Eu acho interessante, especialmente aqui com o recurso que nós temos do compartilhamento de tela, analisar a própria legislação. Porque aí a gente já vai vendo a condição, o milagre e já vê quem é o santo responsável também, que artigo que é, onde é que está na lei. Eu acho interessante essa dinâmica. A gente vai fazendo uma leitura dirigida aqui da lei de estágio. Parece que eu estou meio cortado aqui. Não, acho que não. Vamos ver se eu consigo me manter no quadro aqui também. E vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a lei de estágio com vocês. Já está aqui. Deixa eu aumentar meu tamanhinho. Isso. Lei 11788, de 25 de setembro de 2008. Está com 12 aninhos a lei de estágio, que alterou a lei anterior, trazendo algumas novidades. A lei de estágio, pessoal,
começa já no artigo 1º. Opa, deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui não interessa. Abri uma tela errada aqui. No artigo 1º, a lei vem para definir estágio. E diz que estágio é ato educativo escolar supervisionado. Ato educativo escolar supervisionado. Guarda essa expressão para você nunca mais na vida, se é que em algum momento já se permitiu, ter essa falsa impressão que se vê lá fora, nas empresas, até nos órgãos públicos, né, que cedem estágio, a impressão de que o estágio é trabalho, a impressão de que o estágio é primeiro emprego. E não é nada disso, e não deve ser. Muitas vezes, até nas apresentações que vocês fazem, quando eu pergunto qual que é seu nome, o que você faz da vida, você fala, eu trabalho em tal lugar, referindo-se a um estágio. Ainda pergunto, mas é trabalho, é estágio, como é que é? E a gente identifica que é estágio. Estágio não é trabalho. Estágio é um ato educativo escolar supervisionado. O que já mostra que não pode deixar o estagiário sozinho. Estagiário é um bichinho perigoso, não pode ficar sozinho. Sempre tem que ter alguém do lado dele, certo? Para ensinar, para aprender, para fiscalizar, para proteger. Ótimo. Estágio é ato educativo escolar supervisionado. E segue. Desenvolvido no ambiente de trabalho. Ah, sim, não é trabalho, mas é desenvolvido no ambiente de trabalho. Que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos. Olha que bonitinho, o estagiário é um educando. Que esteja frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e, vejam, até mesmo nos anos finais do ensino fundamental, antes ainda do ensino médio. Nesta hipótese, quando for na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Né? Aquele que está concluindo o ensino fundamental, não exatamente com a idade, né, curricular ali, né, ele ficou um tempo sem estudar, e aí jovens e adultos que estão concluindo o ensino fundamental, estes seriam habilitados para uma vaga de estágio também. Mas o importante, então, aqui é principalmente observar que estágio não é trabalho, é ato educativo escolar supervisionado que se desenvolve num ambiente de trabalho. A ideia é que você vai buscar lá na prática conhecer aquilo que você está estudando na teoria, na escola, na faculdade, no curso que você frequenta e está matriculado. Vejam, e vai ser repetido em seguida. Matrícula e frequência num curso é o primeiro requisito para você poder ser estagiário. Não dá para ser estagiário sem estar estudando, certo? Muito bem. Olha só o parágrafo 1º do artigo 1º. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. Também, para haver estágio lícito e regular, é necessário que o curso, no seu projeto pedagógico, preveja a possibilidade e a realização do estágio. Estágio está sempre ligado e relacionado com o projeto pedagógico do curso. Também vamos ver algumas referências a respeito disso. Parágrafo 2º. O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Não é só, principalmente a complementação na prática daquilo que se estuda na teoria. Mas como é esse primeiro momento, esse primeiro contato do estagiário com o mundo do trabalho, também se visa uma formação cidadã, de relacionamento, de comportamento, de responsabilidades, enfim, tudo que envolve essa relação que vai ser estabelecida ali entre o estagiário e a parte concedente do estágio. E vamos ver ainda a participação necessária e obrigatória da instituição de ensino também, ok? O artigo 2º, ele vem trazer uma classificação para o estágio,
dizendo que o estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório. E o que vai definir se ele é obrigatório ou não? Conforme determinação das diretrizes curriculares na etapa, modalidade e área de ensino e projeto pedagógico do curso. Lá no projeto pedagógico, nas diretrizes curriculares do curso, vai estar dito, primeiro, se haverá estágio. Segundo, se este será obrigatório ou não obrigatório. Não parece trazer dificuldade compreender o que seria um estágio obrigatório e o que seria um não obrigatório. Obrigatório é o que tem que fazer, não obrigatório é o que não tem que fazer. É mais importante saber onde eu vou descobrir se ele é ou não obrigatório, no projeto pedagógico do curso. Legal. Mas os parágrafos do artigo 2º se aventuraram, talvez aqui, para dizer o óbvio. O parágrafo 1º dizendo, estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária, mudei aqui o negócio, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. Então, a primeira frase é até interessante. Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso. Ou seja, estágio obrigatório é aquele que for dito que é obrigatório, que estiver previsto como obrigatório. Obrigatório é o obrigatório, combinado, né? Mas aí eles dizem, uma característica, é um requisito para aprovação e obtenção do diploma. Se não fizer, não forma. Isso aí sim dá a ideia e realiza o que seria essa obrigatoriedade. O parágrafo 2º define o não obrigatório. Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Então, não é obrigatório, não precisa, não é condição para o diploma, não é condição para a aprovação, mas é uma possibilidade aberta no curso. Onde que eu soube? Onde que eu vou ficar sabendo se tem a possibilidade ou não do estágio, ainda que não obrigatório? No projeto pedagógico do curso, no projeto do curso, né? E se ele não é obrigatório, ele vai servir de carga horária regulamentar. Vai acrescer-se, né? A carga obrigatória. Seriam aquelas atividades complementares, talvez, que vocês fazem também e têm exigência em relação a elas, não é mesmo? Deixa eu descer aqui. Olha só. Monitoria. Ou qualquer outra atividade extra, né, de iniciação científica, por exemplo, na faculdade. Isso conta como estágio também? Diz o parágrafo 3º. As atividades de extensão, monitorias, iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão expressa, nesse caso, no projeto pedagógico do curso. Então, eu fiz uma monitoria, eu fiz uma atividade no INIC, lembra do INIC? Uhum. Isso vale como estágio? Vai ler o projeto pedagógico do curso para obter essa resposta. Artigo 3º. O estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1º, quanto do artigo 2º da lei, ou seja, obrigatório ou não obrigatório, o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. Estagiário não é empregado, está expresso aí na lei de estágio. Estagiário nem trabalhador é, muito menos empregado. É um estudante que vai desenvolver um ato educativo escolar supervisionado num ambiente de trabalho. Então, o estágio não cria vínculo de emprego, desde que, preste atenção, observados os seguintes requisitos. Então, para que o estágio não caracterize vínculo empregatício, ele tem que ser regular. E para ser regular, ele tem que observar os requisitos que se seguem aqui no artigo 3º, nos seus incisos. Vamos ver quais são os requisitos. Primeiro, matrícula e frequência com trema, porque a lei é de 2008, antes do trema cair. Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, educação profissional,
ensino médio, educação especial e anos finais de ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, tudo atestado pela instituição de ensino. Aqui, então, eu tenho primeiro requisito. O estagiário tem que ser estudante. Para ser estudante, ele tem que estar matriculado. E não basta só para que eu contrate alguém para trabalhar para mim e para não registrar. Não, você vai ser estagiário. Faz a matrícula lá no curso qualquer, você não precisa nem aparecer. Você só faz a matrícula, traz aqui o comprovante de matrícula para eu poder dizer que você é um estagiário. Mas, na verdade, nós não estamos preocupados com isso. Você vai mesmo trabalhar para mim. Só a matrícula não resolve. Tem que ser matrícula e frequência, exatamente para evitar esse tipo de fraude. E, além desse requisito da matrícula e frequência, cabe aqui também uma análise sobre que tipo de curso, né, permite a previsão de estágio, obrigatório ou não. Cursos superiores, né, qualquer curso superior, cursos de educação profissional, cursos técnicos, também do ensino médio, e a educação especial de adultos, né, nos anos finais de ensino fundamental, inclusive. Antes da nova lei do Estado, nova, né, ela é de 2008, mas antes desta lei, especificamente, havia muita controvérsia sobre a possibilidade de haver estágio para estudantes do ensino médio. Qual era a questão? Qual era a indagação? No ensino médio, não necessariamente ele é profissionalizante, né? Imagina lá aquela escola tradicional que só tem lá humanas, biológicas e exatas. Como é que eu ia definir a área de atuação, a área de estudo daquele aluno para depois estabelecer a correspondência do que ele vê no local do estágio com o que ele está estudando? Então, não havia uma linha de formação muito bem delimitada, de maneira que muitos entendiam, para ensino médio, se não for o profissionalizante, não caberia a realização de estágio. Mas agora a lei prevê a possibilidade do estágio indiscriminadamente para alunos do ensino médio, como está aqui no inciso 1. Outro requisito para o estágio ser regular: a celebração de um termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. Estagiário não tem contrato de trabalho. O contrato, né, que ele assina para formalizar esse estágio se chama termo de compromisso. Termo de compromisso. E esse termo, ele tem a participação de 3 partes. O estágio é uma relação tripartite. O estagiário, o estudante, o educando, a parte concedente do estágio, que é a empresa, o escritório, o órgão público, e a instituição de ensino, que também participa obrigatoriamente deste contrato, participando, assinando e definindo condições para a realização do estágio, a instituição de ensino. No seu caso, se você está fazendo estágio em algum lugar, você é o estagiário, a instituição de ensino é a Univap, e o órgão cedente, a parte concedente do estágio seria o escritório, a empresa, ou ainda o órgão público, né? Temos estagiário. Olha o cachorrinho me perturbando de novo. Não é possível, gente. Será que eu vou ter que... eu já vou fazer já. Não vou desligar, ó. Continua aqui, ó, sem sair do foco, ó. Vai lá, cachorrinho, bonitinho. Tchau, não volta mais, desgraçado. Ai, ai. Minha cunhada falou que se fosse meu irmão, vai lá, se eu te mato, cachorro. Não, comigo não, é bonitinho, mantendo a compostura, né? Bom, apresentadas, portanto, as 3 partes que participam do estágio. O educando, o estudante, estagiário, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. Eu julguei há coisa de uma semana uma reclamação trabalhista de uma estudante de odontologia. Ela pedia vínculo com o consultório odontológico. E eu resolvi esse processo numa pergunta que eu fiz para o preposto. Eu vi que não tinha nenhum documento no processo. Sentei lá o dono da clínica e falei assim, vem cá, você fez contrato com alguma faculdade, com alguma universidade? Ou só o contrato direto com ela? Não, fiz contrato só direto com ela. A universidade falou lá que lá não tem estágio. Eu falei, nossa, com uma pergunta, o processo inteiro foi resolvido, o estágio sendo declarado nulo, o vínculo de emprego sendo reconhecido. Por quê?
Primeiro, ele confessou já que nem havia previsão no curso, no projeto pedagógico, da realização de estágio. Portanto, não tem como ter estágio se não tem previsão no projeto pedagógico. E segundo, que ele falou que ele não fez contrato com a instituição de ensino. Então, não tem o termo de compromisso válido previsto aqui na lei de estágio. Então, não precisa ouvir testemunha, não nada. Numa perguntinha que a gente faz para o representante ali, a gente já resolveu o processo. Viu como é importante saber, né, dos requisitos e saber exatamente por onde caminhar para o estágio ser regular. Outro requisito do estágio, compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. O termo de compromisso é o contrato. Lá vai estar especificado que aluno que vai fazer estágio e que habilidades que ele vai buscar e vai buscar conhecer. Que tipo de conhecimento ele vai complementar no estágio. Vale dizer, e isso vai aparecer mais para frente também, que tem que haver correspondência entre o que a pessoa estuda e o que ela vai ver lá no estágio. Não adianta colocar um aluno de educação física na fila do banco para dar orientação para usar caixa eletrônico. O que um aluno de educação física vai poder desenvolver ali do conhecimento dele? Né? A não ser que ele comece a fazer lá uma ginástica laboral com o povo que está na fila. Agora com a pandemia, então não tem nem fila mais, porque o pessoal não pode aglomerar. Enfim, percebe? Não tem correlação. O estudante de educação física ir lá na tesouraria do banco. Não tem como, né? Não vai aprender nada. Talvez um estudante de economia, de contabilidade, aí sim, vai encontrar lá na tesouraria alguma coisa que lhe interesse, mas não o estudante de educação física. Então, essa informação ela é importante, que o que se verá no estágio, o que se fará no estágio tem que ter correspondência com a área de conhecimento do estagiário, e isso vai estar definido no termo de compromisso. O inciso 3 aqui que nós estamos analisando e que está em destaque, ele não está dizendo exatamente da correspondência do que se faz no estágio com o que se estuda, mas a compatibilidade do que se faz no estágio com aquilo que está previsto no termo de compromisso. Em outras palavras, está dizendo assim, não desvirtue o estágio, não desvie de função o estagiário. O que está dito que é para ele fazer lá no termo de compromisso é o que ele vai fazer. Se ele fizer outras coisas, você corre o risco desse estágio ser declarado nulo e o vínculo de emprego ser reconhecido entre as partes. Ok? Muito bem. Parágrafo 1º. O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, que vimos lá na definição do artigo 1º, deverá ter o acompanhamento efetivo de um professor orientador da instituição de ensino e também de um supervisor lá na parte concedente. Comprovada essa orientação e essa supervisão, por vistos em relatórios que serão referidos lá embaixo no artigo 7º, no inciso 4, e também por uma menção de aprovação final. Então, surgem aqui duas figuras obrigatórias no estágio. Na instituição de ensino, um professor orientador do estágio. Eu não sei hoje na Univap se é o Luiz Augusto, se é o Luiz Fernando. Era até pouco tempo atrás a Denise, mas acho que ela deixou essa função. Mas tem lá um professor responsável, um professor orientador do estágio, que é quem representa a instituição de ensino. E no local do estágio, agora a gente tem que sair um pouco do estágio obrigatório da nossa faculdade, porque vão coincidir as duas figuras. Mas se eu estou fazendo estágio numa empresa, no escritório, lá deve haver também um profissional da minha área, aquele que pode me ensinar alguma coisa, se é um estágio de direito, um advogado, um bacharel em direito, numa área de recursos humanos, por exemplo, que será o meu supervisor do estágio. E aí serão feitos relatórios e tanto o orientador como o supervisor vão assinar. Outra situação que na prática pode resolver o processo. Senta lá o pessoal para depoimento pessoal. Quem era o supervisor? Ah, não tinha. Ah, não tinha? Ótimo. Então tá bom. Quem era o supervisor? Fulano. Ah, e cadê os relatórios que ele fez? Não fez relatório. Ah, muito obrigado. Acabou o processo, vai reconhecer o vínculo, porque não fez. Nós vamos ver lá embaixo que tipo de relatório que tem que ser feito. Note, qualquer requisito da lei de estágio não cumprido
a consequência é o reconhecimento do vínculo. Por mais insignificante que a exigência legal possa parecer. Olha só, para não dizer que eu estou mentindo ou mentindo sozinho. Parágrafo 2º do artigo 3º. O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo. Acabei de ver o artigo 3º, que está trazendo os requisitos para a relação de emprego. O descumprimento de qualquer dos incisos ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Note, então, se o estágio for irregular, o que é um estágio irregular? Um estágio que não observa os requisitos, os incisos do artigo 3º, os requisitos enunciados no artigo 3º, ou ainda um estágio que não respeita aquilo que foi determinado no termo de compromisso. Aliás, isso tem a ver com o próprio inciso aqui do artigo 3º. Qual é a consequência? Vínculo de emprego. Caracteriza vínculo de emprego. De quem com quem? Do estagiário com a parte concedente. Imagina um estagiário de direito que estuda na Univap e que vai num escritório. E aí o escritório exige atribuições diversas daquelas previstas no termo de compromisso, ou não firma termo de compromisso, ou ainda desrespeita qualquer desses itens aqui do artigo 3º. Vínculo de emprego entre o estagiário e o escritório, não com a instituição de ensino. A instituição de ensino não vai ter nenhuma responsabilidade nesse ponto. Olha só, caracteriza vínculo para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Vínculo total. Gente, vocês acreditam que o cachorro conseguiu entrar e agora ele quer sair? Não é possível um negócio desse, né? Sem maiores delongas. Deixa eu... Dade brincation with me. Não entra nunca mais. Vocês já devem estar de saco cheio com esse cachorro também, né? Bom, depois a gente resolve isso. Não vai ficar mais aqui dentro durante a aula. Pois bem, essa foi... O parágrafo 2º do 3º é a primeira vez que a lei de estágio fala que, se não for estágio, é vínculo de emprego. Ok? Nós vamos ver isso ser dito mais de uma vez aqui na nossa lei sob análise. Artigo 4º. Ele vai tratar de estrangeiros. Estrangeiro pode ser estagiário? Estrangeiro pode fazer estágio no Brasil? Olha o que está dito ali. A realização de estágios, nos termos desta lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no país, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante na forma da legislação aplicável. Então, a resposta é: estrangeiro pode fazer estágio? Pode. Porém, para eles, apenas em cursos superiores. Aquele intercambista, né, que vem Lions, Rotary, para um colégio do ensino médio, não poderia fazer estágio. Só para cursos superiores. E aí, tem um outro requisito. Esse estágio será regular, enquanto regular for a própria permanência desse estrangeiro no país, né? Então, tem que observar também o prazo do visto temporário do estudante, na forma da legislação aplicável. Então, o estágio dele, o estudo dele aqui é acessório da própria permanência dele no país. Se ele não pode ficar mais no país, ele não pode ser estagiário também, ok? Parece uma informação bestinha, mas como é um artigo que está aí na lei e resolveu disciplinar especificamente a questão do estrangeiro, é um artigo de altíssima incidência em concursos, prova da OAB e tudo mais. Então, guarda isso, tá? Estrangeiro, estágio, só em curso superior, no período, né, respeitado o prazo do visto de estudante, para que ele possa permanecer aqui e o estágio seja regular. Artigo 5º. As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, aí é uma opção, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas no instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece normas gerais de licitação. Aqui nós estamos falando dos agentes de integração. CIE, superestágio,
e alguns outros órgãos aí que fazem essa aproximação, divulgam oportunidades de estágio, identificam para algumas empresas potenciais estudantes que possam, né, realizar aquele estágio. É a verdade, professor. Meu estágio tem lá, foi no CIEE que eu consegui e tal. Pode mesmo? Pode. A lei autoriza a atuação desses agentes de integração, mas com algumas regras. Primeiro, nunca será obrigatório, né? É uma opção que as partes têm. O que esses agentes de integração fazem e devem fazer? Identificar oportunidades de estágio, ajustar as condições de realização. Muitas vezes eles mesmos propõem o termo de compromisso, as cláusulas do termo de compromisso. Fazer um acompanhamento administrativo desse estágio, ver se está tudo em ordem. De repente pode até orientar com relação aos relatórios que têm que ser feitos e tudo mais. Encaminhar negociação do seguro contra acidentes pessoais, que é um requisito obrigatório de contratação por parte do concedente, quando tem um estagiário. E cadastrar estudantes, ter um cadastro de estudantes, para poder fazer a aproximação com quem pretenda ter um estagiário. Olha aqui que importante. É vedada a cobrança de qualquer valor do estudante a título de remuneração pelos serviços referidos nos incisos desse artigo. O CIE vem e fala, eu consegui esse estágio para você, você vai me dar 10% da bolsa, se é que é remunerado o estágio, para despesas administrativas. Negativo. Do estagiário não se cobra nada, do estudante não se cobra nada. Uma taxa de R$50 na assinatura do contrato. De jeito nenhum. Não pode cobrar nada. Se cobrar, vai ter problema depois com a fiscalização. Olha só o parágrafo 3º. Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular. Isso é muito interessante, porque eu, nos tempos de fiscal do trabalho, achava duas coisas, por exemplo, em relação a órgãos como o CIEE, Centro de Integração Empresa Estágio, é alguma coisa assim, empresa escola, é a sigla CIEE, né? Primeiro, uma apresentação muito formal, com brasões da República, dando um ar de oficialidade que causa realmente uma falsa impressão. Eu sou lá um empresário, alguém chega e fala, você podia ter estagiário. Eu falo, legal, né? Estagiário não tem fundo de garantia, não tem hora extra, não tem nada, vai me ajudar aqui e é barato. De repente está estudando, está mais atualizado do que eu. Gostei, quero ter o estagiário. Vem lá um documento com o brasão da República lá. Eu acho que eu estou totalmente dentro da lei. E depois vou descobrir que nem o curso dele tinha previsão de estágio, e aí o estágio é nulo, eu vou virar empregador do estagiário, e o agente de integração, né, não está nem aí. Então, primeiro, eu não gostava desse ar de oficialidade e também da certa irresponsabilidade que havia em colocar estagiário em qualquer lugar, seja onde fosse, como fosse, sem se preocupar com a legalidade do estágio. Eu era fiscal do trabalho em 2004, portanto, antes desta lei. Eu encontrei numa loja de sapatos 10 estagiárias. A loja não tinha vendedora, ela tinha estagiárias. Todas com a atuação de um órgão de intermediação. Notem, ele não estava preocupado, né? Na época ainda se discutia, elas eram estudantes do ensino médio, se discutia se poderia haver estágio para estudantes de ensino médio. E estavam todas lá, e o empregador, né, o dono da loja de sapato, achando que o estágio era absolutamente regular, intermediado por um órgão de integração, com seus brasões e tudo mais. Mas a minha determinação na fiscalização foi para que ele registrasse todo mundo, porque o que se via ali eram relações de emprego e não de estágio. Agora, em boa hora, vem o parágrafo 3º para dizer que os agentes de integração podem ser responsabilizados civilmente. Seja para o estagiário cobrar algum direito ou chamar para responder solidariamente na questão do reconhecimento do estágio, seja ainda
para alguém que cedeu um estágio, entendendo que estava tudo regular e que o agente de integração falou, não, aqui está tudo perfeito, pedir mover uma ação de regresso até de eventual prejuízo que tenha tido se agiu de boa fé em relação ao estágio, muito embora não se possa alegar desconhecimento da lei. Então, quem vai ceder um estágio é melhor que atente mesmo aos requisitos para não ter que depois chorar o leite derramado, né? Vocês não querem crer, mas o cachorro está chorando na porta. Espero que não vaze no microfone, porque eu não vou abrir enquanto essa aula não terminar. Muito bem. Artigo 6º. O local de estágio pode ser selecionado a partir de um cadastro das partes cedentes organizado por esse... tá. Ainda no que diz respeito aqui ao agente de integração, nada que exija maior atenção da nossa parte. O artigo 7º inaugura o capítulo 2 aqui da lei, que trata especificamente da instituição de ensino. Então, vamos pensar no seu estágio. O que a Univap tem que fazer para o seu estágio ser válido? Quais são as obrigações e os compromissos que a faculdade tem que ter, né? Então, são obrigações da instituição de ensino. Celebrar o termo de compromisso com o educando ou o representante ou assistente legal, quando for incapaz, e com a parte concedente. Os três participam: instituição de ensino, estagiário e parte concedente. Então, a instituição de ensino tem que participar e vai celebrar o termo de compromisso junto, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, etapa, modalidade da formação escolar e ao horário e ao calendário escolar. Então, a primeira parte, esse compromisso formal, lembre-se daquele caso, né, da estudante de odontologia, que parou aí porque já não tinha termo de compromisso e tudo mais, então não teria como ser regular aquele estágio. A instituição de ensino tem que avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando. A instituição de ensino tem que ver onde será o estágio. Deixa eu ver o ambiente, deixa eu ver se esse ambiente é salubre, se esse ambiente é seguro, se ele é adequado para a formação do estagiário. Isso talvez muitos de nós não soubéssemos, né? Indicar o professor orientador da área do estágio como responsável para acompanhamento e avaliação, aquele requisito que estava lá em cima. A instituição de ensino tem que ter o orientador, a parte concedente do estágio, o supervisor. Então, tem que indicar quem é o professor orientador, tem que estar lá nomeado bonitinho. Exigir do educando a apresentação periódica em prazo não superior a 6 meses de relatório de atividades. Você tem feito relatório de atividades no seu estágio? Se não, talvez você não seja mais estagiário, já seja um empregado com vínculo empregatício. Por quê? Porque a lei prevê como responsabilidade da instituição de ensino exigir do estagiário uma apresentação periódica de relatórios do estágio, das atividades de estágio. E isso não pode ser maior que 6 meses. Então, se alguém está há 1 ano e 2 meses fazendo estágio, para que esse estágio seja regular, ele tem que ter pelo menos 2 relatórios de atividades já entregues, né? Um para cada semestre já completo de realização de estágio. Outra coisa que na prática não costuma aparecer e a gente resolve muito processo por essa via. A instituição de ensino ainda tem que zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de normas. Olha, esse aqui não está dando, o pessoal não está observando o termo de compromisso, vamos fazer estágio em outro lugar. Instituição de ensino elabora normas complementares e instrumentos de avaliação do estágio e seus educandos. Que tipo de avaliação, como é que faz? A instituição de ensino é que tem a obrigação de dizer como, quando e onde fazer. Também a instituição de ensino tem uma última obrigação aqui. Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. Sabe aquele calendário que a gente tem aprovado no começo do ano e que vale direitinho, salvo se vier pandemia, né? Salvo se vier um vírus de alcance aí mundial que caracteriza uma pandemia? Pois bem, lá tinha a previsão da semana de provas, não tinha? Isso. A instituição de ensino tem que comunicar às partes concedentes com quem ela celebrou o termo de compromisso de estágio,
Ela tem lá nos arquivos os contratinhos, vou mandar aqui para todas as empresas, escritórios, com todo mundo com quem ela firmou um termo de compromisso de estágio, ela tem que mandar esse calendário avisando quando é que vai ser a semana de provas. Por quê? Porque nós vamos ver lá na frente que na semana de provas o estagiário tem direito de ter a duração do estágio, não vou nem falar jornada, porque ele não é trabalhador, não é empregado e, portanto, não tem jornada. A duração do estágio seja reduzida pelo menos à metade na semana de provas, porque o estagiário é um estudante. E a gente sabe que estudante só estuda na semana de provas. Então, para que o estágio não atrapalhe o desenvolvimento, o desempenho escolar, né, na semana de provas, menos horas de estágio para poder estudar mais. E para a empresa, a parte concedente do estágio, poder se programar, ela já sabe de antemão quando é que a duração do estágio deverá ser reduzida, sendo comunicada, como está aí como obrigação da parte da instituição de ensino, sendo comunicada pela instituição de ensino a respeito de quando serão as avaliações. O plano de atividade do estagiário, elaborado em acordo das três partes, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos, à medida que for avaliado, progressivamente. Quando começou o estágio, celebrou lá o termo de compromisso, bota lá numa pastinha. Conforme vai fazendo os relatórios, os planos de atividade, eles vão sendo anexados ao termo de compromisso para você ter uma ideia de como foi o desenvolvimento todo do estágio. É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênios de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas dos educandos e as condições de que tratam os artigos 6º a 14 dessa lei. Ok, contratar com órgãos públicos. Às vezes a gente vê PROCON, até alguns juizados funcionando dentro de faculdades de direito. Pode ser nesse sentido aqui o convênio que se está dizendo em relação à instituição de ensino com o órgão público, ok? Essa parte aqui é mais da instituição de ensino, não nos interessa muito bem. Lembrando que a celebração desse convênio da instituição de ensino não dispensa a celebração do termo de compromisso, que é entre estagiário, parte concedente e instituição de ensino, esse indispensável para todo e qualquer estágio, ok? Pois bem, a partir do artigo 9º, já estamos no capítulo 3º da nossa lei, para agora tratar da parte concedente, aquele que vai dar o estágio, aquele onde será realizado o estágio. Quem pode ceder um estágio? Pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da administração pública direta, autárquica, fundacional, de qualquer dos poderes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, profissionais liberais de nível superior, como advogados, por exemplo, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização, OAB, por exemplo. Esses são os que podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações. Podem, desde que, primeiro, celebrem o termo de compromisso com a instituição de ensino e com o educando, zelando pelo cumprimento. Aí é um detalhe interessante também. Já estamos ficando aí cansados de saber, e estamos batendo nessa tecla, de que a primeira coisa no estágio é ter o termo de compromisso celebrado, escrito, entre três partes, instituição de ensino, estagiário e parte concedente. Então, a parte concedente tem essa obrigação. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e até mesmo cultural. Um ambiente saudável, um ambiente que proporcione, de fato, o desenvolvimento dessas competências. 3. A parte concedente indica um funcionário do seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso de estagiário para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. É o supervisor. Quem é? É um funcionário indicado pela parte concedente. Requisito: ele tem que ter formação ou, ao menos, experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso estagiário. Se você é estudante de direito,
Seu supervisor tem que ser um bacharel em direito, um advogado, talvez lá no RH, um técnico de RH, alguma coisa assim, né? Alguém com formação profissionalizante, não exatamente de uma faculdade, mas alguém que tenha experiência mínima na área, senão não vai fazer sentido realizar o estágio. E esse supervisor tem um limite de supervisionados. Não pode cuidar de mais de 10 estagiários. É um número até razoável, porque sabemos que o estagiário é um ser curioso da fauna laboral e que pode demandar aí muita atenção, muito cuidado. Mais de 10, realmente o supervisor ia ficar louco, não ia dar conta de realizar todas as suas atribuições. Olha uma obrigação aqui da parte concedente: contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais. E essa apólice tem que ter valor compatível com o de mercado e tal, conforme combinar lá no termo de compromisso. Seguro contra acidentes é obrigatória a contratação quando alguém cede estágio para um estudante. O estagiário é um bichinho perigoso, ele pode provocar acidente, então a gente contrata o seguro para ele não causar dano a ele mesmo nem a terceiros. A parte concedente ainda, quando acaba o estágio, por ocasião do desligamento do estagiário, entrega o termo de realização do estágio com uma indicação resumida das atividades envolvidas, períodos e a avaliação de desempenho. Quando conclui o estágio, então faz lá um termo de realização de estágio, com o resumo de tudo que foi feito no período de realização do estágio e também com as avaliações de desempenho. Ah, teve estágio? Teve. Acabou? Acabou. Cadê as avaliações de desempenho para eu dar uma olhada? Ah, não tem. Meio caminho andado aí para um vínculo empregatício ser reconhecido, ok? Também a instituição, aliás, a parte concedente de estágio deve manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a redação de estágio. Quando eu era fiscal, eu chegava, alegava, é estagiário. Ok, estagiário, então, cadê o termo de compromisso? Ah, não tem, já não é mais estagiário, né? Enfim, ou vinha lá a documentação para ser analisada. E a parte concedente deve enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 meses, relatório de atividades com vista obrigatória ao estagiário. Olha aí o relatório de atividades obrigatório, no máximo 1 a cada 6 meses, no máximo não, no mínimo, né? No mínimo 1 a cada 6 meses, e é um bom ponto para a gente trabalhar também quando está instruindo um pedido de vínculo e de nulidade do estágio. Ah, tá, e era estagiário. E cadê os relatórios de atividades? Eram feitos? Onde é que estão? Para a gente poder concluir se o estágio era válido ou não. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de contra acidentes pode, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino. Notem que o seguro obrigatório, em princípio, é a obrigação da parte concedente contratar. Porém, se o estágio é obrigatório, então a instituição de ensino exige esse estágio para que ela até estimule, né, alguém a abrir a possibilidade de um estágio na sua empresa, no seu escritório, ou coisa parecida. Fala assim, olha, tudo bem, deixa que o seguro eu contrato. Justo, pode ser, né? Então, é uma possibilidade aberta aqui pela própria lei. Seguindo, capítulo 4, agora falar do estagiário. Aí sim, esta figurinha curiosa da fauna laboral. A partir do artigo 10, a lei começa a falar do estagiário. E diz o seguinte, até fala em jornada aqui, né? A jornada, não de trabalho, mas a jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal. Os três vão combinar e onde é que eles vão definir isso? No termo de compromisso, né? Devendo constar no termo de compromisso e ser compatível com as atividades escolares. Não adianta marcar estágio na hora da aula, que não pode ser, porque aí ele não vai conseguir continuar sendo aluno, né? E o limite de duração do estágio? 4 horas diárias e 20 semanais
para aqueles estudantes de educação especial e anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Já se presume que são pessoas que têm aí uma maior dificuldade, talvez, para o desempenho, né, escolar, de estudante. Então, já reduz bem a duração aí do estágio para 4 horas diárias e, no máximo, 20 semanais. Uma duração padrão, que normalmente quando a gente fala, quanto tempo pode durar o estágio? A resposta normalmente é essa: 6 horas diárias e 30 horas semanais, que é o módulo observado com vocês, estudantes do ensino superior, e também na educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Olha só que interessante aqui, né? Educação profissional de nível médio, aqueles cursos profissionalizantes, e do ensino médio regular, a mostrar que o estágio no ensino médio é permitido mesmo depois dessa lei, em qualquer tipo de escola, de curso, né, do ensino médio. 6 horas diárias e 30 semanais. São 6 horas por dia de segunda a sexta, né? O estágio em tese não pode ir para o sábado nem para o domingo, e respeitado esse limite. É o limite máximo? 6 horas diárias e 30 semanais? Não. Pode haver estágio de até 40 horas semanais, seriam 8 horas por dia de segunda a sexta, né? 8 vezes 5, 40. Em que circunstância? Aqui é do parágrafo 1º. O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais poderá ter jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Nossa, bastante requisitos aqui então. Primeiro, um curso que alterne teoria e prática. Teoria e prática nas disciplinas e nas atividades. Segundo, poderá aumentar a jornada, a duração do estágio para até 40 horas semanais, quando não houver aula presencial. Teoria, prática, quando tiver só na prática e não tiver na teoria. Eu posso aumentar para 40 horas. Mas isso tem que estar previsto no projeto pedagógico do curso e na instituição de ensino, né? Da instituição de ensino, no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Ok? Muito bem. Esse artigo que vocês gostam bem. Olha aqui, vocês sabiam o milagre, mas não sabiam o santo, né? Artigo 10, parágrafo 2º. Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. Começo pelo fim, para garantir o bom desempenho do estudante. Tudo o que está regulamentado aqui visa ao bom desempenho escolar do estagiário. Nada pode prejudicar o desempenho escolar do estagiário. O estágio é um ato educativo, escolar. O objetivo principal é que esse aluno vá bem na aula e não no trabalho. Não que ele fique cumprindo metas no trabalho. Não, ele tem que tirar nota na escola. Então, por conta disso, na semana de provas, a duração do estágio vai ser diminuída pelo menos à metade. Pode ser mais do que a metade ainda. Fonte de muita confusão, muita discussão. Empresa que diz, não, aqui não tem redução. Como não? Não tem opção. Não é uma opção da parte concedente do estágio. É uma obrigação legal, né? Havendo a semana oficial de provas periódicas, né? Aí que tem o detalhe também, é aquela oficial. Não aquelas provinhas mensais que os professores vão marcando, essas não dão ensejo à redução da duração do estágio. Mas nas semanas oficiais, obrigatoriamente. Eu até já comentei com vocês que eu descobri, quando passei a ficar mais fixo na quarta vara, que o diretor de lá, à época, não reduzia a duração do estágio dos nossos estagiários ali da vara, alguns deles, inclusive, meus alunos, né?
há o argumento de que no órgão público não haveria essa previsão, mas aqui não se faz distinção. E onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. A partir de então, os estagiários da quarta vara passaram a poder estudar por mais tempo, cumprindo a lei. A duração do estágio, no que diz respeito ao prazo, né, de vigência, não às horas do dia. Então, a limitação quanto às horas, final do ensino fundamental, educação especial, 4 horas diárias, 20 semanais. Duração padrão, 6 horas diárias, 30 semanais. Isso para ensino superior e nível médio. E ainda a possibilidade de 8 horas diárias, 40 semanais, nos cursos que alternam teoria e prática, no período que não tem aula presencial, e desde que isso esteja no projeto pedagógico do curso. O artigo 11 diz que a duração do estágio na mesma parte concedente não poderá exceder 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Prazo máximo de duração de um estágio, 2 anos. O que acontece se eu continuar estagiando? Você continua, mas não estagiando, porque aí a relação passa a ser de emprego, né? Ultrapassado o prazo de qualquer contrato por prazo determinado, no caso aqui seria um estágio, que nem contrato de trabalho ou de emprego, mas aí, se for além do seu prazo de vigência, automaticamente o estagiário se torna empregado da parte concedente. Remuneração. Vejam o detalhe que se for estagiário portador de deficiência, esse limite de 2 anos não se aplica. E qual é o limite que vai ser para quem é portador de deficiência? Não está dito aqui. Então, chega-se à conclusão de que o limite, neste caso, seria enquanto ele for estudante. Enquanto ele estiver cursando, fazendo o curso, ele pode fazer o estágio dele. O estagiário pode receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada. Paro aqui para já fazer uma análise. Estágio não tem salário, não tem remuneração. O estagiário recebe uma bolsa, como se fosse uma bolsa de estudos, até para estabelecer essa relação. Uma bolsa ou alguma outra forma de contraprestação. Sendo compulsória a sua concessão e também a de auxílio transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. Olha aqui para você não se confundir. Estágio não obrigatório, bolsa obrigatória. Estágio obrigatório, bolsa não obrigatória. Ai, professor, eu vou confundir, eu nunca vou lembrar desse negócio, eu tenho certeza que na hora H eu vou confundir tudo obrigatório com não obrigatório. Para pensar no seu estágio obrigatório da faculdade. Ele é remunerado? Sim ou não? Não, né? Infelizmente não. Não tem bolsa no estágio obrigatório da faculdade. Então aí você já tem a regra na sua cabeça. No estágio obrigatório, a bolsa não é obrigatória. E a via inversa pode ser verdadeira. Nos estágios não obrigatórios, a concessão da bolsa é obrigatória. É o que se extrai do artigo 12. E os examinadores adoram nos confundir, brincando com o obrigatório, não obrigatório, invertendo, pondo o estágio para cá e a bolsa para lá e fazendo uma confusão na nossa cabeça. Parágrafo 1º do 12. A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. Uma ajuda, um vale-refeição, um ticket-refeição, um vale-transporte, ou ainda um plano até de saúde, que seria super legal para o estagiário, muito legal que ele tenha, custeado pela empresa, a empresa poderia ficar tímida na concessão desses benefícios, entendendo que isso poderia, de alguma maneira, caracterizar remuneração, salário e ter, então, um vínculo reconhecido, vínculo de emprego, né? Acabando com o estágio.
Para que a empresa não se preocupe em relação a isso, a lei está dizendo, ó, pode dar ticket de refeição à vontade, pode dar vale transporte à vontade, pode conceder plano de saúde, porque não vai ser por isso que eu vou dizer que o estagiário virou empregado, ok? E vamos caminhando aqui, já na parte final. Sobre a questão previdenciária, se nós vimos lá que quando reconhece o vínculo é para todos os efeitos trabalhistas e previdenciários, então se o estágio é nulo, qual é o tipo de segurado, né, que seria reconhecido aqui para efeitos previdenciários? Se o estágio é nulo, o estagiário vira empregado, então ele vai ser o segurado obrigatório empregado, né, empregado com vínculo empregatício. Se o estágio é regular, está tudo certinho com o estágio, então ele será um segurado facultativo. E a lei, então, prevê a possibilidade do educando, se quiser, do estagiário, e aí é por conta dele, se inscrever e contribuir como segurado facultativo do regime geral da Previdência. Artigo 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, um período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares. Comentários sobre o artigo 13. Primeiro, o benefício é assegurado quando o estágio tiver duração igual ou superior a 1 ano. Então, o estágio tem que ter pelo menos 1 ano para que se tenha direito ao recesso, que não é férias. Recesso é diferente de férias. Por que a gente chama de recesso e não de férias? Porque se chamasse de férias, teria que pagar, além da bolsa no período, o terço constitucional de férias, previsto lá no artigo 7º da Constituição. Chamando de recesso, recesso não é férias, e aí o terço não incide, não incidiria, como de fato não incide. Então, duração superior a 1 ano, um recesso de 30 dias. Ah, e o recesso tem que coincidir com as férias da escola? Não necessariamente, né? Preferencialmente nas férias escolares, mas não obrigatoriamente. Então, estamos falando aqui então de um período de descanso, somente para estágios com duração superior a 1 ano, igual ou superior a 1 ano. Ele fica 30 dias de recesso, se possível, também coincidente com o período de férias escolares. Se o estágio for remunerado, remunera-se também o período de recesso. O recesso de que trata esse artigo deve ser remunerado quando o estagiário recebe bolsa ou outra forma de contraprestação. Se não é remunerado, não é nem quando está fazendo estágio, muito menos quando está no recesso. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional quando o estágio tiver duração inferior a 1 ano. Então se o estágio durou menos de 1 ano ou vai durar menos de 1 ano, o recesso é proporcional. 1 ano, 30 dias. Quanto tempo? Vai resultar, numa regra de 3 aí, o número de dias de recesso. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo em sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. Bom, até seguro contra acidente tem que ser contratado, que dizer, então, que se eu for colocar o estagiário num ambiente com ruído, num ambiente com produtos químicos, enfim, com algum agente agressivo, observar as regras de saúde e segurança do trabalho. E isso é uma obrigação da parte concedente, que é quem é o responsável pelo local em que o estágio está se desenvolvendo, correto? Legal, muito bem. E realmente indo praticamente para o fim, fiscalização, que era a minha atuação, então, nos idos de 2004, como fiscal do trabalho. A manutenção de estagiários em desconformidade com essa lei, qual é a consequência? Caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Você tem a sensação de que já ouviu isso anteriormente, né? E de fato, lá em cima já foi dito isso. Qualquer desconformidade com o estágio gera vínculo de emprego. Aqui, mais para dizer o seguinte: eu, como fiscal, fui lá na loja de sapato, vi que estava errado, aí falava, o senhor vai ter que registrar essa turma aqui.
havia uma tese, algumas pessoas levantavam a seguinte tese: não, reconhecimento de vínculo é prerrogativa de juiz do trabalho, fiscal do trabalho não pode reconhecer vínculo. E para que nem se começasse essa discussão no que diz respeito aos estagiários, aos estágios irregulares, a lei, consciente do que acontecia no dia a dia, né, da fiscalização, fala, não, tá ali, ó, a manutenção de estagiários de conformidade já caracteriza o vínculo. E no âmbito da fiscalização mesmo, esse vínculo podia ser reconhecido. E aí, olha só, algumas penalidades. A instituição privada ou pública que reincidia na irregularidade que trata esse artigo ficaria impedida, como de fato fica, né? Então, a instituição que reincidir na manutenção de estágios irregulares ficará impedida de receber estagiários por 2 anos, uma quarentena aí, né? Contados da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente. Uma empresa tinha, vamos imaginar a loja de sapato lá de Juí. Consta do livro dela de fiscalização a minha passagem por lá dizendo: mantinha estagiários em situação irregular. Eu sei, depois que saí de lá, que voltou todo mundo a ser estagiário, porque meu colega me contou, o colega que ficou lá. Mas então, numa segunda ação fiscal, chegando lá, encontrando estagiárias e declarando a nulidade desse estágio, a empresa também já poderia, além de tudo, ficar proibida de contratar novos estagiários pelo período de 2 anos. Essa penalidade valendo para filiais ou agências onde a irregularidade foi comprometida. Vamos imaginar que ele tivesse 2 lojas, uma no centro e uma no shopping. Aí, na cidade não tinha nem shopping, mas tudo bem. Na loja do shopping não teve problema, foi na loja do centro. Ok, a penalidade vale especificamente para aquela filial e não para a rede toda. Disposições gerais. O termo de compromisso, que é o contrato, né, do estagiário, que envolve ele, a instituição de ensino e a parte concedente, deve ser firmado pelo estagiário ou o representante legal ou assistente, dependendo da capacidade civil, e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração como representantes de qualquer das partes. Então, no termo de compromisso, é o estagiário, a instituição de ensino e a parte concedente. Não pode vir lá o CIEE, qualquer agente de integração, e falar assim, não, eu represento aqui a empresa, não, eu represento aqui a instituição de ensino. De maneira nenhuma. Agente de integração não assina termo de compromisso, aquele contrato específico que define como vai ser o estágio. Pode estabelecer lá um contrato com as empresas, um termo de cooperação, mas não é o termo de compromisso do estágio, propriamente dito, que é o contrato, né, do estagiário que dá existência jurídica, inclusive, para a sua relação de estágio. O 17 tratando do número de estagiários. O limite, quantos estagiários? Até quantos pode ter? Então, número máximo de estagiários em relação ao quadro pessoal das entidades concedentes deve atender às seguintes proporções. Se a empresa tem de 1 a 5 empregados, 1 estagiário. 6 a 10 empregados, 2 estagiários. 11 a 25 empregados, até 5 empregados, até 5 estagiários. Acima de 25 empregados, no máximo 20% dos estagiários. 20% de estagiários em relação ao número de empregados quando a empresa tem mais de 25. E se a conta der fracionada, em primeiro lugar, para efeito dessa lei, o quadro de pessoal é o conjunto de trabalhadores empregados existentes no estabelecimento. Tem uma loja no centro, uma loja no shopping. Não soma para tudo para definir quantos estagiários a rede poderá ter. Não. Quantos temos na loja do centro? Quantos temos na loja do shopping? E aplicamos aqui a quantidade prevista no artigo 17. Na hipótese da parte concedente contar com várias filiais, os quantitativos são aplicados a cada um deles. Explicação que acabei antecipando para vocês. Quando o cálculo do percentual resultar em fração, você arredonda para mais. Dei direito a 2 estagiários e meio. Como eu não posso cortar o estagiário no meio, eu passo a ter direito a 3 estagiários. Detalhe, não se aplica
o disposto no caput desse artigo, a estágios de nível superior e nível médio profissional. Então, seria aqui mais para o ensino médio tradicional ou ainda para os anos finais do ensino fundamental. Por isso que você não vê muito trabalhar essa limitação, esses números de estagiários, nos estágios de direito, por exemplo, porque são situações que envolvem cursos superiores. E aí está dito ali no parágrafo 4º que esse quantitativo não se aplica aos estágios de nível superior e nível médio profissional. E uma reserva aqui, né, de vagas de estágio, assegurando às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% das vagas de estágio oferecidas, 10% para portadores de deficiência. Prorrogação de estágios contratados antes do início da vigência da lei poderia ocorrer, se ajustadas às disposições, uma regra de transição aí dos estágios que já estavam em vigor quando a lei de estágio entrou em vigor. E daqui para frente são disposições aí mais transitórias que não nos interessam. A lei é de setembro de 2008. Fernando Haddad era ministro, que até assinou junto com o presidente Lula na época. E, pessoal, é isso que nós tínhamos a falar a respeito do estágio. Eu até participei há algum tempo de uma entrevista no canal interno da nossa faculdade, na Univap, num programa chamava, como é que é? Miscelânea. Eu vou pôr o link dessa entrevista aí para vocês verem, né? Basicamente trabalhando os conteúdos aqui do estágio, mas de uma maneira de bate-papo, de entrevista, muitas perguntas interessantes foram feitas, podendo trabalhar esses requisitos para vocês firmarem mesmo no aprendizado de vocês, e com perguntas vindas de estudantes da Univap e tudo mais. Eu vou pôr o link junto com essa aula, dessa entrevista também que está disponível no YouTube, para vocês assistirem, tá bom? Vou interromper aqui, que já deu um bom tempo nesse vídeo. Vou fazer 2 audiências agora, depois eu gravo mais aula, para dizer que eu volto para falar de eventual, voluntário e aprendiz. Não necessariamente nessa ordem, e não sei também se vai caber tudo numa aula só ou se eu vou ter que trabalhar o aprendiz separado, mas eventual e voluntário são os próximos temas que nós vamos tratar no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima, beijo nas crianças, chute nos cachorros e vamos que vamos.